Amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando da 14ª rodada, falando das partidas, né, sobre os clubes do Rio de Janeiro, né, falando das vitórias do Vasco, do Botafogo, do Flamengo e empate contra a equipe do time da equipe do time do Fluminense no Maracanã, né? Então vamos falar aqui de tudo que aconteceu, né? A vitória dos cariocas aí dos times do Flamengo e do Flamengo, do Fluminense, do Flamengo, Vasco e Botafogo, melhor dizendo, e o Fluminense ficou no empate do Maracanã, né? E que teve aí a estreia do Mano Menezes no Maracanã. Vamos falar aqui de tudo que aconteceu aqui nessa rodada número 14 do Campeonato Brasileiro dos Cariocas, para a gente falar aqui sobre o pós-jogo dos Cariocas para vocês. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho. Tá bom, pessoal do Conversa de Torcedor? E não esquecendo, temos aqui o Conversa de Torcedor Notícias, a partir das 18 horas, terça e quintas-feiras, e também acompanhando também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, também pela rádio NSC 98.7 FM, também acompanhando pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet, acompanhando para falar muito sobre o futebol do Rio de Janeiro, falando tudo sobre o que acontece no futebol do Rio, na Eurocopa, na Copa América e muito mais para vocês que estão acompanhando aí, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, o que aconteceu nesta quarta-feira, 3 jogos, né? 3 jogos dos clubes cariocas que aconteceram. O Flamengo venceu contra o Atlético Mineiro por 4-2, o Botafogo venceu contra o Cuiabá 2-1 e o Vasco conseguiu a vitória por 2-0 sobre a equipe do time do Fortaleza, dentro de São Januário, e o Fluminense na quinta empatou contra o Internacional por 1-1. Vamos falar aqui primeiramente sobre o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo fez aí, garantindo a vitória por mais uma rodada, inclusive, né? A liderança do campeonato, 2 vezes Bruno Henrique, gol do Carlinhos, gol do Ayrton Lucas, fazendo gol na Arena MRV, e o Hulk descontando com 2 gols e ampliando esse jejum como mandante. Então, meus amigos e minhas amigas, falando sobre isso aí, né, meus amigos, o Carlinhos fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, inclusive, pra gente falar muito sobre isso. Então, e o Flamengo aproveitando essa instabilidade do Atlético, né, que por essas circunstâncias aí, a última vitória do Atlético em casa foi em abril nesse campeonato, foi contra o Cruzeiro, 3-0, e desde então o time do técnico Gabriel Milito, né, disputou 5 partidas em casa, na Arena MRV, perdendo para o Flamengo, para o Palmeiras, empatando para o Bahia, empatando com o Bahia, Fortaleza, Atlético Goianiense. E aí, depois do jogo, o Hulk se desculpou com o torcedor e pedindo voto de confiança, né? E diga-se passagem por isso aí. E também, né, o Carlinhos fez o gol aí, né? O primeiro dele com a camisa do Flamengo, e lembrando, né, do passamento recente da mãe dele, né, é, que, que infelizmente faleceu, né, vivendo o luto, né, dizendo aí o Carlinhos há exatamente 2 semanas, né, que perdeu a mãe dele, né, principalmente aí, né, que, né, vivendo nessa situação, né, teve aí um sucesso no Nova Iguaçu, enfim, de uma coisa muito, de uma maneira que aconteceu aí. Mas, mas ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, lógico que ele conseguiu fazer, e principalmente honrando, né, honrando principalmente a sua mãe, que lógico, né, que ela tá, onde ela estiver, tá muito feliz, né, a mãe do jogador Carlinhos, né. E tendo aí o placar de 4-1 para o Flamengo no final na partida, 2 lances capitais das reclamações aí, até o Luiz Carlos Azevedo Júnior reclamou, criticando a arbitragem depois da partida, né, que teve aí pela arbitragem do senhor Ramon Abad Abel, aos 25, que o Pedro caiu na área do Atlético, depois de uma disputa com o Mariano, né, aos 41 minutos, não, aos 41 minutos de jogo. Primeiro, repito, Pedro caiu na área do Atlético depois da disputa com o Mariano, nada marcou o árbitro, e aos 41 minutos o Pulgar foi ao chão em lance com o Otávio em jogo, né? E o jogo seguiu normalmente, né? E ambas as jogadas o VAR não recomendou a revisão do monitor, e aí o Luiz Carlos Azevedo Júnior, que é o gerente de futebol do Flamengo, criticou esse ponderamento
da arbitragem. E também sobre a situação aí, né, antes da bola rolar, né, o Rodolfo Landim e o Rubens Menin, que é o dono da SAF, um dos donos da SAF do Atlético, né, conversaram por um tempo no gramado do estádio, na Arena MRV. O assunto foi a estrutura do estádio, acreditando. O Flamengo está em processo inicial na construção da própria arena, né? Então, temos aí nessa situação aí do time, né, nesse momento aí que acontecendo aí. Mas vamos acompanhar, né, sobre esse estádio do Flamengo que está acontecendo. Mas vamos falar aqui, o Atlético pressionou na primeira etapa a defesa do Flamengo nos primeiros instantes, né, do jogo, mas o Flamengo abriu o marcador aos 18, começando aos 13 com o Luiz Araújo, né, cobrando falta da direita. O Bruno Henrique completou para as redes e pouco depois o Carlinhos quase marcou, né, aos 23, né, o Wesley acertou a trave do goleiro Matheus Mendes e Carlinhos pegou a sobra e fazendo o segundo gol do time do Flamengo. Só para a gente lembrar aqui, o time do Flamengo, para a gente falar uma coisa bem ponderada por isso, em que o Flamengo explorava nas pontas para tentar conseguir chegar um pouco mais à frente, que o time do Atlético colocou, né, nesse primeiro tempo 3-5-2, né, 3-5-2, e os três zagueiros batendo cabeça na defesa do Atlético. E aí, o Atlético tentando corresponder com o Cadu, que recebeu o livre na área, mas bateu para fora, né? Uma falha da zaga do Flamengo. E nos minutos finais, por pouco, o Carlinhos não fez o terceiro gol do Flamengo. E aí teve aqui algumas mudanças, algumas mexidas do time. O Vargas entrou no segundo tempo, inclusive. E com 5 minutos de jogo na etapa complementar, o Ayrton Lucas fez uma jogada, grande jogada, deixando aí 4 marcadores, organizando os marcadores para trás, melhor dizendo aí, né? Invadiu a área do Atlético, bateu no canto esquerdo do goleiro Matheus Mendes, né, para ampliar a vantagem. Logo depois o Alan, né, teve aí a falta em cima do Vargas. O VAR orientou a revisão, né, do lance, né, e o pênalti foi marcado, né, que na visão da diretoria do Flamengo, que não foi pênalti, né, que pegou primeiro a bola e depois aí do jogador Vargas, né? E aí o Hulk bateu, diminuiu a diferença no placar. Aos 17 minutos, o Rômulo fez a falta em Bruno Henrique, foi expulso corretamente, né, por conta do segundo cartão amarelo. Na sequência, o Pedro lançou para o Bruno Henrique, né, que fez o quarto gol, né? O Atlético teve chances para ampliar, né? 2 chances para ampliar, né? Mais parou do goleiro Rossi, né? O time do Flamengo tendo mais tranquilidade na partida aí, né? Principalmente, né, o Flamengo conseguindo o resultado positivo aos 34. O Hulk fez uma boa jogada, mandou a rente à trave e o Flamengo correspondeu com o Pulgar, que recebeu na área, mas isolou a bola. E nos instantes finais aí do jogo, o Hulk fez o segundo gol dele, fechando o marcador, né? 4-2, o Flamengo líder do campeonato com 30 pontos, o Atlético 11º com 18 pontos. E o Flamengo, inclusive, joga hoje, né? Joga hoje no estádio do Maracanã, às 8 horas da noite. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, temos o jogo entre Flamengo e Cuiabá no Maracanã. E o Atlético enfrentará o Botafogo no estádio Newton Santos, né? Do jogo que vai acontecer aí amanhã, a partir das 8h30 da noite, que nós vamos estar acompanhando aqui. Certo, pessoal? Então vamos estar acompanhando sobre essa situação. Certo? E vamos falar aqui agora, por falar em Botafogo, vamos falar aqui do Botafogo, né? Botafogo que vai enfrentar contra o Atlético Mineiro amanhã no estádio Newton Santos, em que a equipe do time do Botafogo conseguiu a vitória, né? A vitória importantíssima sobre a equipe do time do Cuiabá, e está na briga pela liderança do campeonato. Cauê e Matheus Pontes fizeram os gols para a equipe do Botafogo, e o Isidro Pita fez o gol aí. O Isidro Pita fez o gol de pênalti, né? E a vitória, seguindo na caça, na liderança, a caça do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, o time do Botafogo, né? O Cauê abriu o marcador com um chute fora da área, logo aos 4 minutos de partida, certo? E ainda no primeiro tempo, o árbitro assinalou o pênalti do Lucas Rauter, e o Isidro Pita fez o gol de pênalti. E apesar da vitória, o time do Botafogo sofreu muito, né? Sofreu muito com a velocidade do jogo do Cuiabá, né? E teve chances para poder estar na frente novamente dos lances aí com o Crayson e do Pita, por exemplo, que mandaram para fora. Ainda na segunda etapa, inclusive. Tiveram aí a chance da segunda etapa, inclusive, né? E no segundo tempo, né? Repetindo, o Crayson perdeu uma grande chance cara a cara
com o goleiro John, né, que salvou a equipe do Arthur Jorge em outras oportunidades, né, do jogo. E Matheus Ponte deu os números finais ao jogo quando a equipe aproveitou, quando ele aproveitou o rebote do Walter em um chute de Júnior Santos aos 30 do segundo tempo. E o Dourado ainda tentou o empate ainda, mas não conseguiu, né? Não conseguiu empatar por conta do John, né? Lógico, né? Defesa do goleiro John, né? Da equipe do time do Botafogo. Então, e temos aí a equipe do Botafogo com 27 pontos. Na segunda colocação, temos aí Palmeiras e Bahia também com 27. Palmeiras e Bahia também com 27 pontos. A equipe do time do Bahia venceu nessa rodada contra o Juventude, na 14ª rodada, e o Palmeiras empatou contra o Grêmio pelo placar de 2-2. Então, e um dos gols marcados pelo Botafogo, que teve uma volta muito importante, né? O Cauê voltou à equipe do time do Botafogo, né? A grande surpresa do time, e foi a opção do Cauê no meio de campo, foi dele o primeiro gol do time do Botafogo em uma bela jogada, um belo chute fora da área, fazendo gol após um belo passe do Eduardo, depois um passe do Eduardo para ele para fazer o gol. E só para a gente lembrar aqui, o volante de 19 anos de idade, o volante de 19 anos, foi um dos destaques no início da temporada, mas ficou alguns jogos de fora por conta da opção, né? Lógico, por opção. E ele entrou 10 minutos contra o Vasco e iniciou o duelo desta quarta-feira. Cauê tem aí 2 gols, 3 assistências em 14 jogos, né? 2 gols, 3 assistências em 14 jogos. Então, a equipe do time do Botafogo tá aí, né? Tá nessa perseguição, a equipe do time do Flamengo com 27 pontos. O time do Cuiabá, o 15º colocado com 13 pontos ganhos. Amanhã temos aí Botafogo e Atlético Mineiro, certo? E o Cuiabá enfrenta o Flamengo daqui a pouquinho às 8 horas da noite no Maracanã. Então, temos aí os jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue perseguindo o primeiro lugar da competição, lógico, né? Com 27 pontos ganhos. Está na segunda colocação, logicamente, que nós vamos estar acompanhando nas partidas aí, nesses jogos, né? Temos ainda São Paulo contra a equipe do Bragantino, né? Jogos que vão acontecer aí neste sábado, o jogo que vai acontecer aí lá no Mundo Bis. Certo, pessoal? Então vamos acompanhar esses jogos aí. Flamengo e Cuiabá, além desse jogo do Maracanã, São Paulo e Bragantino. Certo? Que nós vamos estar acompanhando. Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Vasco. Vasco que venceu o jogo pelo placar de 2-0 contra a equipe do time do Fortaleza e se afasta da zona de rebaixamento, né? E se afasta da zona do rebaixamento, né? E que Matheus Carvalho e Ferretti marcaram os gols para a equipe do time para a equipe do time do Vasco da Gama, melhor dizendo, e controlou a partida, né? Que controlou o jogo. O Tricolor teve o eco de suspenso, expulso, né? Melhor dizendo, na primeira etapa, e o Vasco se impôs em sua casa e venceu contra o Fortaleza pelo placar de 2-0 no estádio de São Januário, nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro. E uma vitória que afasta a equipe do time do Vasco da zona da confusão, como diz aí o Vanderlei Luxemburgo, né, na zona do rebaixamento, e interrompe a sequência de bons resultados do tricolor cearense, né? O time da casa jogava melhor quando o Fortaleza, inclusive, teve o eco de suspenso, expulso, né? Aos 30 minutos do primeiro tempo, com um homem a mais. O Vasco não demorou para abrir o marcador com o Matheus Carvalho, logo antes do intervalo, e na segunda etapa o Ferretti ampliou e alcançou a artilharia do campeonato com 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Então, no primeiro tempo, para a gente falar aqui, meus amigos, no primeiro tempo, né, o Vasco conseguiu alguma superioridade desde dos primeiros minutos de jogo, e ainda a equipe do técnico Rafael Paiva, manteve o controle do jogo, né, pela posse de bola, né, pela posse de bola, que teve esse controle, no controle do jogo, inclusive, a favor do Vasco, né, no campo de ataque, articulando as melhores jogadas dos lados e buscando o Ferretti lá na frente, né, na área, inclusive. E aí, por algumas vezes, o argentino aí levou a vantagem em cima, levou a vantagem no alto, né, e provocou algum perigo, né, dentro, né, por essa fase que a equipe do Vasco anda aí no jogo. E o Fortaleza, por sua vez, o técnico Vojvoda, né, a equipe do técnico Vojvoda, apostando aí em escapadas dos jogadores Breno Lopes e também do Lucero, que levou muito perigo em uma finalização
E na segunda etapa, a expulsão do jogador Hércules obrigou aí o Vojvoda a tentar fazer mexidas na equipe do time do Fortaleza, né, para tentar se fechar na defesa, mas também sem perder a frente, né, a força, né, na frente, né, melhor dizendo aqui. Então, nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Fortaleza até que conseguiu bloquear o Vasco, né? Correndo poucos riscos e muito mais. No entanto, aos poucos, a equipe do Vasco foi retomando o controle das ações da partida e impôs muita pressão. E aí, após uma sequência de jogadas aéreas de bolas pelo alto, né, o Verratti fez o gol para a equipe do time do Vasco da Gama no jogo aéreo, bola no alto, né, o Verratti ampliou a vantagem aos 17 e o Vasco continuou pressionando, né? E também o Eric Marcos ficou muito perto de marcar também de cabeça e aos 34 minutos da segunda etapa, né, após o lançamento do JP e nos minutos finais, o tricolor cearense ensaiou uma reação pelos lados com o Marinho e o Felipe Jonathan, mas, né, faltou eficiência nas conclusões. Então, o Vasco tem 14 pontos na 14ª colocação e o Fortaleza com 20 na 9ª colocação. O time do Vasco enfrentará contra a equipe do Internacional na reabertura do estádio do Beira-Rio, depois daquelas enchentes que aconteceram aí no Rio Grande do Sul. É a primeira vez que o Internacional joga, né, no Beira-Rio, né? A volta do time internacional nos jogos, nos jogos de futebol nos jogos ao Beira-Rio, né? Inclusive, né? Repetindo para vocês, o Internacional voltando, né? A primeira vez, né? O Beira-Rio recebendo os jogos do Internacional, né? De volta, né? Nas partidas do Internacional no Beira-Rio às 18 horas contra o Vasco da Gama. E o Fortaleza joga contra o Fluminense a partir das 4 horas da tarde no Castelão. Então o Vasco conseguindo de um resultado positivo, né? Que nós temos aí de resultados muito importantes aí, não só do Vasco da Gama, mas também do Flamengo, do Botafogo, que tiveram obtendo as vitórias, mas teve um que não teve o resultado positivo, que é o Fluminense, né? Lógico, o Fluminense, 20º colocado com 7 pontos, né? Empatou apenas contra o Internacional pelo placar de 1-1 e para cada um, golaços, inclusive, né? Golaços, inclusive, né? De Igor Gomes e do Ganso, né? Em que teve um jogo pouco criativo, né? Pouco criativo no Maracanã. O resultado negativo foi para o Fluminense por conta desse empate aí, continuando na lanterna. E o Colorado abriu o marcador aí com o Igor Gomes, que chegando aí à 10ª colocação com 19 pontos, com o golaço do Igor Gomes e o Ganso igualando o jogo no Maracanã de fora da área. E aí, vamos falar aqui sobre isso aí, a estreia do técnico Mano Menezes, a gente tem que falar aqui do técnico Mano Menezes, em que contou com a volta do André na estreia da equipe do time do Fluminense, na estreia dele no Fluminense, né, o Mano Menezes. E entrou com o meio mais móvel, né? Diga-se passagem, com o Martinelli e o Alexander, e demonstrando aí um pouco mais de equilíbrio no setor. E o time perdeu menos duelos se comparado aí às últimas partidas, certo? E apesar das poucas oportunidades criadas e no segundo tempo também, né, mexidas realizadas aí acabaram desorganizando a equipe do time do Tricolor Carioca na construção ofensiva, né, tornando-se mais difícil a vida dos atacantes lá na frente, o Keno, o Cano, até também o João Kennedy que entrou na segunda etapa, e que pouco foram abastecidos, que pouco foram acionados no segundo tempo, que foram pouco abastecidos, né, no jogo de sábado, foi pouco acionados na partida. E o Mano tem muito trabalho pela frente, um longo trabalho pela frente por conta disso. Mas vamos falar aqui do jogo, inclusive aqui as duas equipes, inclusive, mostraram alguma iniciativa de jogo nos primeiros minutos iniciais, melhor dizendo aí, né? O Wanderson obrigou o Fábio a fazer grandes defesas aos 2, Cano aos 9 chutou na trave. A partir daí o jogo ganhou um ritmo bem lento, né? Bem lento, né? De muitas disputas físicas
e erros de passes e lançamentos, né? Erros de passes e lançamentos, né? Das duas equipes, inclusive. E o Fluminense ficou mais tempo com a posse de bola, né? Mas muito limitado, né? Com muita limitação, né? Limitação, né? Ao campo de defesa, limitação ao campo de defesa. E o Inter assumiu o jogo mais reativo, no entanto, não acelerava aquela transição, né? A transição quando recuperava a bola, e também aquela recuperação de bola que não acelerava essa transição da recuperação de bola, né? Repetindo aqui para vocês. E também a partida só retomou o fôlego no final, né? No final do primeiro tempo, inclusive. O Igor Gomes aproveitou a sobra na entrada da área do Fluminense e acertou uma bomba no ângulo do Fábio para fazer o gol. E o Tricolor reagiu, passou a pressionar bastante até empatar com um chutaço do Ganso de fora da área que o Fabrício não conseguiu defender, né? O Fabrício, que é o goleiro reserva do Internacional, né? E o jogo voltou do intervalo com mais dinamismo, articulações, né? Com mais articulações e criações de jogadas de perigo, né? Dos dois lados, inclusive, das ambas equipes, inclusive. E o Alário foi bastante acionado, né? Foi bastante acionado no jogo, né? No campo de ataque. Mas quem levou o perigo foi o Bruno Henrique, né? Que lançou para a área do Fluminense. Com efeito, Bruno Gomes desviou, né? E acertou a trave. Pelo lado do tricolor carioca, pelo lado do tricolor, Keno e Samuel Xavier, dois jogadores aí, Keno e Samuel Xavier, tiveram boas chegadas à linha de fundo, mas faltou presença na área para concluir, né, para conclusão de jogadas, inclusive. E a partir dos 20 minutos, né, do segundo tempo de partida, o jogo ficou um pouco mais de um jogo mais moroso, digamos assim, um jogo moroso, com ambas as equipes desorganizadas e errando passes, muitos passes, inclusive. E além das faltas de faltas aí desnecessárias, para a gente falar para vocês. E o jogo se estendeu por 9 minutos de acréscimo, né? Colocando 9 de acréscimo. Nenhum dos times se aproveitou do gol, e aí tem a situação aí, um detalhe muito importante. Então, o Fluminense enfrenta contra a equipe do Fortaleza sem o Diogo Barbosa e sem o jogador, o André, que foram suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os dois, né? Pelo terceiro cartão amarelo, que não vão encarar, né? Contra a equipe do time do Fortaleza nesse domingo. E o time do Internacional enfrenta o Vasco às 18 horas na reabertura do Beira-Rio, nesse domingo às 18 horas. Certo? Então temos aí a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? 14ª rodada definida. 3 vitórias e um empate, né, dos clubes do Rio de Janeiro, que a gente temos aí nessas informações para vocês. Certo? Muito obrigado pela companhia de sempre, muito obrigado por esse carinho de sempre. Gente, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos e deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas com vocês, e também acompanhando também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. No YouTube, por exemplo, no YouTube ao vivo, no Conversa de Torcedor, também pelo site radionc.com, pela Radiosnet, e também acompanhando pela rádio também Nossa Senhora de Copacabana, na Dial 98.7 FM para vocês. Tá bom, pessoal? E não esqueçam, hein? Temos o pós-jogo aqui da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fiquem ligados aí, hein, pessoal? Não esqueçam. Então, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera!